Senhor, o entendimento da palavra e usa mais e mais em nome de Jesus, amém? Eita, chaval maravilhoso! Aleluia! Amém! Meu Deus, poderoso! Pode ver? Deixa Deus usar. Toda vez só. Glória a Deus! Estou tentando falar com Jesus. Aleluia, Deus! Poder! Aleluia! Não vai para a esquerda nem para a direita, só para cima. Aleluia, Jesus! Bendito seja Deus nessa noite. Eu estava, bom, a hora que o pastor falou que ia pegar a gente de surpresa, eu já sabia que era surpresa. Não já está preparado. O bom é de crente, que a gente não vem mais sem estar preparado para a igreja, porque a gente já vem com medo, com temor. E depois o irmão Marcos confirmou com louvor, né? Aleluia, Jesus! Falando do amor de Deus. Abraço, Deus! Em Mateus 18, a partir do versículo 15. Ora, o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. É Mateus 18. Mateus 18. Mateus 18, 15. Amém? Amém. Ora, o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes da terra será desligado do céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes fará feito por teu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes. Meu Deus! Amém? Amém! Glória a Deus! Amém! O pastor está falando desde a hora que nós chegamos, né, a respeito da obediência de Deus, a respeito de não fugir, né, de dobrar o joelho, de se encher, de orar, de buscar. E só tem um jeito de obedecer, é orando e buscando mesmo, porque principalmente quando se trata de perdão. E eu vou te falar, não faz também para a pessoa você perdoar, faz bem para você. Eu sei porque eu já tive várias vezes Deus me cobrando para perdoar alguém ou para ir falar com alguém e eu fazer birra, falar que não ia, porque eu não sabia, eu ficava procurando o que eu fiz para essa pessoa, para ela ter tanta raiva de mim, me querer mal, e eu não achava certo de eu pedir perdão para a pessoa. Eu falei, como que eu vou pedir perdão se eu não fiz nada, se ela tem raiva de mim à toa? Só que Deus coloca a gente nos estreitos para ver até onde está o nosso coração. Porque Jesus não fala para perdoar quando bater de lado, dar a outra face. Ele não fala só quando for seu amiguinho ou quando você gostar. Ele fala para fazer independente de quem seja, né? Testemunho de vida, acho que é a melhor pregação que tem. Tem uma vizinha minha que eu acho que até hoje ela não gosta de mim, mas assim, eu acho, né, que a gente se perdoou, não sei ainda o porquê, mas se perdoamos. E Deus falava para mim, ora por ela, ora por ela.
Não tem outra coisa melhor, irmã, para você tirar o que você tem de ruim do seu coração do que você orar. Discutir com a irmã Rosa, eu vou orar por ela, porque tudo que eu sinto de ruim vai passar a ser coisa boa. É impressionante, mas transforma assim, o que é ruim em coisa boa. Essa pessoa que ela não gostava mesmo, ela tacava coisa no carro, abria o portão, batia, xingava de tudo quanto era nome. E quando eu estava meia xarope, eu cheguei a falar com a irmã dela: ô, seu irmão me respeita, eu vou entrar lá e vou ficar a mão na orelha dela, porque é essa a intenção que a gente tem, a vontade que a gente tem. E vai ser nela e na mãe que não soube educar. Era isso que eu falava. Mais um dia eu estava descendo a escada e Deus falou: você vai pedir perdão para ela hoje. E eu falei: não vou não. Eu falei: não vou mesmo, não vou, não adianta falar, não vou. Só que eu estava descendo a escada e minha perna travou. Quando eu olhei para frente, essa pessoa estava subindo. E eu falei: tá bom, Jesus, entendi. Aí eu parei, pedi perdão para ela, falei: olha, não sei o que eu te fiz, mas me perdoa. Porque essa situação é muito ruim, esse mal que você passa. Não, mas é porque quando você bebia, quando você fazia... E eu não lembro as coisas que ela falou, juro por Deus, eu não lembro mesmo. Porém, ela se sentia magoada e ofendida, né? Então, tem vezes que a gente faz coisas para as pessoas sem perceber, né? A gente fica chateado e a pessoa nem percebeu que fez nada. Então, irmãos, ó, um conselho. Se alguém fez alguma coisa, te chateou, te entristeceu, não leva birra para casa não, porque você fica cozinhando aquilo e aquilo vai te fazendo um mal tão grande, tão grande. Todo mundo fala mesmo que o câncer é raiva, né? É ódio, é rancor, é coisa ruim dentro da gente que se transforma em câncer. Então, não leva para casa, né? Vai no seu irmão, conversa com ele, perdoa. É 70 vezes 7, não é pela vida não, irmãos, é por dia. É por dia. Tem noção do peso disso? É por dia. Teu irmão pode te pirraçar trocentas vezes por dia, você tem que perdoar. Não é um pedido não, é uma obrigação. Se você está cheio do Espírito Santo, você vai fazer, né? Como o pastor falou, você tem que estar em oração, você tem que estar cheia, para quando a adversidade vier, você não agir como uma pessoa do mundo, você agir como uma pessoa cristã. Porque ser uma pessoa cristã só de carregar a Bíblia, de pôr uma roupinha bonitinha de crente, é bem fácil. Mas ser cristã, de ter aparência por dentro, aparência de Cristo, né? É muito ruim. Mentira é ruim, irmã. Mentira. Você coloca a mão numa tinta, se você tirar e limpar, ainda assim vai ficar marca. Se você mente, se você faz coisas que não agradam ao Senhor, a mancha vai ficar em você, por mais que você use uma luva e não dê para ver a tinta na sua mão. As pessoas podem não ver, mas você está vendo. O seu eu te acusa, né? Porque a gente tem que estar em dia, não é por mão da direita ou da esquerda, é com Deus. Né? Você tem que agradar a Deus, isso é falado aqui diariamente, sempre. Então, para agradar a Deus, eu tenho que obedecer, eu tenho que orar e eu tenho que captar as coisas que eram dele, né? Ele foi homem como eu e como você, só que ele foi um homem santificado, né? Ele passou por tudo que ele passou por provações, ele passou por dificuldades, ele passou por dor, mas ele sempre teve aquela paz, aquela mansidão. É muito bonito a gente falar em línguas, né? Como foi falado hoje, a gente pular no Espírito, a gente rodar. É muito bonito, edifica. Nossa, a gente fica, né? Dá vontade de sair voando, correndo pela rua. Mas é uma edificação para a gente mesmo, não é para a igreja. E os dons do Espírito não é só falar em línguas, é mudança de vida. É mudança, é paciência, é liderança, é longanimidade, é você ter os dons do Espírito, não é só falar em línguas. Porque eu posso ter brigado e falar em línguas na igreja, e pular e sapatear e estar vazia, fazer por consequência. Estou acostumada a fazer, então vou fazer, sabe? Mas a gente tem que colocar Deus sempre em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar. Se encher sempre do Espírito Santo. E é difícil, não é fácil. Aquele que falar que seguir Jesus é muito fácil, não é.
Não é. Como o pastor falou, a gente leva pedrada, a gente leva nome até de coisa que a gente não faz e as pessoas mesmo assim julgam, apontam, fala de você, por menos que você faça, por mais que você tente ajudar, ainda assim falam de você. Então a gente quer as coisas boas de Jesus, né? Mas a gente tem que aprender que a gente também vai ter as coisas ruins, as coisas difíceis, né? A Bíblia em momento nenhum fala que é fácil. Não tem ninguém aqui que passou pela Bíblia que não passou por prova, que não passou por dificuldade, que não passou por ser apedrejado, né? Teve profeta que foi cortado ao meio, que foi colocado no alho quente como João. Imagina aí no sofrimento. E a gente reclama porque a gente tem que pedir desculpa pro irmão. A gente reclama porque a gente tem que vir, mesmo entristecido, de cara feia, a gente tem que vir para a igreja adorar o Senhor, mesmo que a gente esteja magoado, chateado. Jesus nos ama tanto, tanto. Ele não podia ter falado, não, pai, faça de mim esse cálice, mas eu não vou não. Eu não vou não, porque eu não fiz nada. Por que eu vou morrer por ele? Por que eu vou me sacrificar? Ele poderia, mas ele nos ama tanto, ele é tão misericordioso, né? Que aceitou passar pelas coisas que ele passou, né? Eu acredito, né? Não estou falando que está escrito em algum lugar, mas eu acredito que Jesus podia sim ter falado que não queria aquele sofrimento todo. Porque por mais que a gente imagine, ainda assim a gente não consegue dimensionar o que ele passou. E foi por mim e por você. Pelo amor que ele tem às nossas vidas. Ele passou tudo aquilo, cada pedaço de carne que foi arrancado foi pela minha vida e pela sua. E agora a gente teima em não amar o nosso irmão. A obra não é estar enfiada aqui, a obra não é dízimo, a obra não é encher a pastora de beijo ou ficar fazendo carinha bonita para todo mundo, não. A obra é amor ao próximo. Amor ao próximo. É que meu pastor falou, tem alguém precisando, vai lá orar, te chamam para orar, vai lá na hora. Eu muitas vezes me acovardo. Uma vez minha filha foi em casa e falou para mim, mãe, eu estou desesperada, eu não consigo dormir, eu estou sentindo que tem coisa na minha casa, não sei o que, falou, chorou. Eu falei, tá bom, Jéssica, eu falei, amanhã eu vou lá, a gente chora junto. Aí pensei, amanhã eu vou lá, chama a Ana e a gente vai lá orar. Só que na hora que ela desceu, me deu um aperto tão grande. Na hora eu falei pro meu esposo, falei, mas eu vou lá orar. Eu falei, eu vou pegar minha Bíblia e vou lá orar. Fique intercedendo aqui, porque eu vou lá, né? Porque se ela veio me falar, é porque era para eu fazer. E eu fui lá, eu orei, louvado seja Deus. De lá para cá ela não sentiu mais nada disso. Mas pela misericórdia de Deus, porque eu fui com o coração na mão, eu fui com medo, sim, fui tremendo, mas eu não sabia o que eu ia enfrentar, mas eu sabia que Deus estava na minha frente. Se Ele mandou eu ir, é porque Ele sabe o que Ele está fazendo, né? A gente nunca sabe, mas Ele sabe. Então vamos obedecer a palavra do Senhor, obedecer a Deus, dar valor ao amor que Ele tem pela gente, ao sofrimento que Ele teve naquela cruz. Ele não está mais lá, Ele ressuscitou, Ele está aqui junto com a gente, perguntando, como o rei perguntou para Esther, Ele está aqui perguntando, o que você quer que eu faça? É só falar, é só pedir. Ele está o tempo inteiro intercedendo por nós. Então Ele está o tempo inteiro querendo ouvir a sua petição, querendo ouvir o seu coração, os seus medos, as suas fraquezas, as suas angústias. Só dá para consertar se você falar para Deus. Ele sabe? É claro que Ele sabe, mas Ele quer ouvir a tua voz. Ele te chamava pelo nome no ventre da sua mãe, Ele quer ouvir você falar para Ele. Quando você era pequeno e você queria alguma coisa, não enchia a cabeça do seu pai, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Enquanto ele não dava, não falava de atrasanar o juízo. Pois Jesus quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir você pedir. Nem que seja 1, 2, 10, que o pastor falou, a gente pede hoje, amanhã, acontece. Louvado seja Deus, continue profetizando, pastor. Que nem sempre é assim, não. Tem coisa que a gente tem que pedir. Como foi falado, né, dos 7 mergulhos de Naamã.
Ele podia ter abençoado, curado no primeiro mergulho? Podia, mas não queria. Ele não queria. Foi no 7º. Então, vai lá mais uma vez. Vai lá mais uma vez. E tudo tem um propósito, né? Eu acredito que era para Naamã ser menos arrogante, né? Limpar não só a lepra do lado de fora, mas limpar a lepra de dentro. Então, que Jesus venha limpar a nossa lepra, a nossa ignorância, a nossa arrogância, os nossos medos, os nossos ciúmes, as nossas tristezas, que a gente venha colocar nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza que Ele tem vitória para mim e para a tua vida. Eu tenho certeza que a gente tem muito a conquistar, estando junto com o Senhor. Porque quando acontecem as coisas na igreja, a primeira coisa que a gente faz, vou sair da igreja. Ah, não aguento mais. É o fulano com a cara não sei das quantas, é o Beltrano fazendo não sei o quê. Lá fora é melhor? Quem é que vai te amparar lá fora? Quem é que vai segurar na tua mão? A gente tem que parar de ser burro, irmão, porque a gente é burro. A gente acha que sem Deus a gente é melhor. Por quê? Porque tem a palhaçada que o mundo aí fora tem para oferecer pra gente. Um prato de lentilha velha, podre, estragada, e a gente mesmo assim ainda acha que o mundo é melhor, que é mais divertido, né? Que um copinho de bebida diverte mais. Não, vem chorar mesmo, vem chorar. Aqui é casa de oração, é casa para você chorar, para você orar, pedir para Deus, seja sentado, seja em pé, seja de joelho, que eu e a Josi, que esses joelhos abençoados, nossa, né, Josi? Mas a gente pede em pé, sentado, deitado, Deus quer ouvir a tua voz. Não interessa como você vai pedir, não interessa se você sabe falar palavras bonitas, se você sabe se expressar, Deus quer ouvir a sua voz. Aleluia, Quer ouvir o seu lamento, quer ouvir o seu agradecimento. Deus também quer ouvir o nosso agradecimento, o nosso abrir o nosso coração. Jesus, obrigado. Eu agradeço toda vez que eu consigo entrar aqui, que eu passei 2 semanas que só Jesus sabe. Nem eu sei explicar o que eu estava sentindo, o que eu estava sentindo. Porque hoje Deus colocou 4 louvores na minha frente, assim, que eu falei, meu Deus do céu, como eu sou sem palavras. Então eu agradecia muito de estar aqui dentro. Eu falava, ai Jesus, mais um dia eu consegui. Com cara feia, triste, chorando, não queria fazer as coisas da igreja, não quis ceiar porque eu me sentia indigna de pôr a mão na Santa Ceia do Senhor, mas eu estava aqui. E para mim isso era muito importante, porque eu já saí de igreja várias vezes, várias. Só que dessa vez eu falei, vai ser a última, vai ser a última. Eu não saio mais de igreja por causa de nada que eu passar. Eu não saio da presença do Senhor. Posso mudar daqui para lá, mas eu não saio da presença do Senhor. Ele é a única pessoa que me entende, que me escuta e que consegue fazer alguma coisa por mim. Porque se for ver mim, a gente mesmo consegue. Mas o Senhor consegue e Ele faz. E Ele tem prazer em te abençoar. Prazer em contemplar as conquistas da gente. Cada conquista para Deus é um presente. Então vamos aprender a pedir, agradecer. Glória a Deus! E fazer as coisas que foram faladas desde o começo. Eu não sei louvar. Pode ficar ali na frente para mim fugir. Mas eu tenho um louvor que eu amo muito, muito. E eu queria louvar ele como um cantar. Glória a Jesus. Os irmãos que conhecem, né? Mas quem não conhecer, medita na letra desse louvor, porque fala sobre a vida de Esther. Eu sou apaixonada na história de Esther. Eu acho ela muito forte, muito guerreira, muito, sabe? Então eu amo muito esse louvor. Exemplo de mulher e de coragem, ainda criança perdeu os pais e foi criada pelo tio maloqueiro. Foi Esther, educada na palavra, foi Esther, educada na sua palavra. Ela honrou seu povo e sua casa.
verdade o fiel, faz o inexplicável, faz abrir o céu. O coração crê, e o céu se abriu, e o céu se abriu, e o céu se abriu. Deus deve não cantou, minha conquista é cara para a história. O mundo assistirá minha vitória. Quem impedirá o agir de Deus? Minha conquista é cara para a história. O mundo assistirá minha vitória. Quem impedirá o agir de pode pedir Deus na minha e na sua vida. Aqueles que nos apontam, aqueles que, sabe, que falam da gente, que nos perseguem. Deus está vendo tudo, irmãos. Não precisa fazer nada com a nossa mão. Vamos orar por essas pessoas, que muitas vezes a gente não sabe quem é, mas muitas vezes sabemos. Então vamos orar por eles, apresentar a Deus, porque Deus é que tem o nosso galardão, Deus é que tem a nossa conquista, a chave da nossa vitória, está na mão do Senhor. E Ele vai fazer pela minha vida e pela sua. Né? Quando Ele quer, Ele abre o céu, como Ele fez com Esther. Né? Ela não podia entrar na frente do rei, ela não podia, só que Deus muda história. E eu creio que hoje Ele está aqui para mudar a minha história, para mudar a sua história, para mudar as nossas vidas. Eu creio, porque cada dia que a gente vem aqui é uma mudança de vida, é um renovo, é uma construção de vida nova. Então, que a gente saia daqui mais cheio, renovado, revestido e abençoado pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus. As mãos do Senhor. Glória a Deus.